Já temos nesse ponto uma aplicação com interface gráfica mínima, mas funcional. No entanto, essa aplicação ela ainda tem alguns defeitos que precisam ser melhorados. Em particular, ela permite o cadastro de alunos com o mesmo CPF. Então vamos ver agora nesse commit, evitar cadastro de mais de um aluno com o mesmo CPF, como é que isso pode ser realizado no código. Primeiro vamos ver a aplicação funcionando. Então aqui eu já cadastrei antes 2 alunos. Vamos tentar cadastrar um terceiro aluno, Miguel, com o mesmo CPF de Sofia. Então se a gente tentar fazer isso, mesmo que o e-mail seja diferente, a gente tentar adicionar, né? A gente vê que o aluno Miguel não foi cadastrado. O CPF dele foi apagado, porque o sistema está assumindo que houve algum erro, né, na digitação do CPF, mas o fato é que o sistema bloqueia o cadastro de alunos com o mesmo CPF. Né? Se a gente tentar agora com um novo CPF, aí Miguel é efetivamente cadastrado. Voltando agora para olhar como é que isso é realizado no código, então basicamente o que a gente tem que fazer é alterar as funções de cadastro. Então, primeiro, no aluno service, né, que é o serviço auxiliar para a realização de atividades, por enquanto isso é um stub, uma implementação temporária para o que eventualmente veremos vai ser um código que abre conexões com o servidor e solicita que o servidor realize a gravação efetiva do aluno lá no servidor, possivelmente no banco de dados ou pelo menos no array do servidor, certo? Então, temporariamente a gente tem essa implementação com array local, certo? Só por simplicidade, né? O que a gente precisa fazer é, antes de colocar o aluno no array, isso é feito justamente aqui nesse ponto, antes de colocar o aluno no array, a gente verifica se não já existe um outro aluno com o mesmo CPF. Então é isso que essa condição aqui do if está verificando. Né? E para sinalizar que um aluno conseguiu ser cadastrado, a gente altera o gravar, que antes não retornava nada, o tipo de retorno era void, né? Agora ele retorna um aluno. No caso, ele vai retornar null se o aluno que a gente tentou cadastrar não pôde ser cadastrado, porque tinha já um CPF existente, ou ele retorna o próprio aluno que foi gravado, né, um objeto diferente de null, caso a gravação possa ser realizada. Tá? Então essa condição daqui, o que ela está verificando é justamente isso, se não existe um outro aluno com o mesmo CPF. E a gente implementa isso usando essa função find, que basicamente é uma função que tem em todo o array de TypeScript, e ele vai o array procurando por um elemento do array que satisfaça a função que é passada como parâmetro para esse find, certo? Então veja aí que essa função que é passada como parâmetro é o que a gente chama de função anônima, porque ela não foi declarada com um nome específico, certo? Ela apenas tem as duas partes que toda função tem. Então antes da setinha a gente vê o a, que é o parâmetro que a função recebe, nesse caso um aluno que está dentro do array, né? E após a setinha a gente vê o corpo da função, que é efetivamente a expressão que vai ser executada quando a função é invocada. Essa expressão verifica se o CPF do aluno que foi passado como parâmetro para essa função, ele é igual ao CPF do aluno que foi passado por um método do gravar. Né? Então essa função ela varre, como eu falei, o array, procurando por um elemento que satisfaça essa condição. Se houver um elemento que satisfaz essa condição, a função find retorna true. Então se houver um elemento no array que tenha o mesmo CPF, que tem um CPF igual ao CPF do aluno passado como parâmetro, o find vai retornar true e o not na condição vai fazer com que a condição do if seja falsa, consequentemente não efetivando a inserção do aluno no array e retornando null como resultado. Operacionalmente, o que esse método find faz é varrer o array de alunos. Para cada aluno nesse array, o método find vai chamar essa função que ele recebe como parâmetro, passando o aluno como se fosse esse parâmetro A. Certo? Então, para o primeiro elemento do array, ele chama a função que está aí sombreada, passando esse primeiro aluno como se fosse o argumento A. E aí ele verifica se o primeiro aluno do array, o CPF dele, é igual ao CPF do aluno recebido pelo método gravar. E assim ele vai
passando por todos os elementos do array até que ele ache um elemento para o qual essa função que ele recebe como parâmetro que está sombreada aí retorna true. A gente diz que essa função find é uma função de alta ordem, porque ela recebe como parâmetro uma outra função. Provavelmente vocês estão acostumados a verem funções que recebem elementos de tipos primitivos, como inteiro, booleanos e por aí vai. Ou então funções que recebem objetos como parâmetro. Certo? Nesse caso daqui, a função recebe uma outra função como parâmetro e utiliza essa outra função para aplicá-la a todos os elementos desse array aluno. Se o retorno da função aplicada a um desses elementos é true, a gente encontra um elemento no array que satisfaz a condição, ou seja, a gente encontra um elemento no array que tem CPF igual ao do aluno, né? Retornando true, e isso daí indica que a gente não pode fazer o cadastro. Por isso que tem a negação na condição do if, que a gente quer ter certeza que nenhum aluno que esteja no array tenha o CPF igual ao CPF do aluno que foi passado como parâmetro para o método gravar. Além de alterar essa classe aluno service para só gravar os alunos quando eles não tiverem CPFs iguais ao dos outros alunos cadastrados, também precisa fazer uma mudança no método gravar do componente. Como o gravar do serviço, que é chamado pelo componente, ele agora retorna um valor, a gente tem que checar esse valor. Então agora, antes a gente simplesmente chamava o gravar, né, e seguia adiante para colocar o aluno no array, como a gente está vendo aqui. Agora, antes de proceder para gravar o aluno no array e limpar todos os campos, a gente verifica se o retorno do gravado serviço é diferente de null. Se ele for diferente de null, então é porque o aluno foi efetivamente cadastrado, a gente segue e faz essas duas ações aqui. Caso contrário, a gente simplesmente limpa o CPF, ou seja, mantém as outras informações, o nome e o e-mail do aluno, limpa o CPF porque é assumido que o usuário tentou digitar o CPF errado. Essas são basicamente as modificações necessárias para que a gente não permita que sejam cadastrados alunos com CPFs duplicados. Note também que foi necessária a verificação tanto no serviço, tanto no método gravado serviço, quanto uma verificação adicional no método gravar do componente, né, para evitar que quando o gravado serviço não consiga gravar o aluno, o novo aluno, a gente também não coloca esse novo aluno num array representando o estado do componente. Lembra que esse array que está no componente, ele é responsável por permitir com que o HTML consiga acessar os alunos que precisam ser listados na interface gráfica.